Olá, eu sou Diogo Lara e vim aqui falar sobre a degeneração e a regeneração humana, porque o método Insidelic é um método de regeneração humana guiada. Mas a gente precisa primeiro ter consciência do que aconteceu com a nossa espécie, né? A humanidade vem se degenerando há milênios. Lembrando que nós fomos caçadores-coletores vivendo em aldeias por 200 mil anos. Mas começou há 10 mil anos atrás a domesticação das plantas e animais, levou a acúmulo, mudança de dieta, hierarquia maior entre os grupos e o próprio sedentarismo, porque depois, né, com isso, o ser humano se instalou na Terra e deixou de viver na floresta, na savana, de maneira nômade, para se instalar no campo, depois, mais recentemente, né, criando pequenos vilarejos, se tornando cidades, até impérios e hoje nações. E o ser humano, enfim, dividiu a Terra e se considera o dono da Terra. E a civilização, então, mudou muito a experiência humana. Teve a revolução econômica, né, que trouxe muita posse, né, as posses e acúmulo de bens, enfim, isso distanciou muito as pessoas, criou muita tensão. A revolução industrial, né, nós nos tornamos máquinas e que vivem em caixas, né? A gente se alimenta de caixas, tudo que a gente vivencia hoje está num quadrado, a gente literalmente está na caixa, a gente nasce em caixas, cresce em caixas e come comidas que estão em caixas. E houve também a explosão populacional, né, que veio crescendo ao longo dos milênios, mas particularmente dos últimos séculos, né? Isso gerou uma série de tensões, guerras, atrocidades, e essa é a nossa humanidade, né? E de 2010 para cá, houve uma piora muito acentuada da saúde mental. Esse aqui é um gráfico que mostra o número de dias por mês em que a pessoa diz que seu bem-estar mental não está bom, né? A gente vê um aumento muito grande, aí, principalmente de 2010 para cá, e em jovens de maneira mais acentuada. Essa digitalização do mundo, né, principalmente depois das telas touch, das redes sociais, vídeos, aliena, né, o ser humano de si. A gente está num estado de hiperconectividade com tudo, mas com desconexão real do nosso corpo, das relações, das pessoas, da natureza. Isso vem gerando também uma explosão da ansiedade, do desconhecido, da aceleração, e nos tornamos então consumidores solitários, né, nos seus aparelhos, celular, iPad, computador, em busca de status. É assim que a gente está vivendo hoje. Então, apesar de grandes avanços e conquistas que a humanidade criou, né, e teve ao longo desses milênios todos, a humanidade em si, a experiência de viver, vem se degenerando, particularmente no último século e particularmente nos últimos 10, 15 anos. A coisa está realmente difícil e se a gente não fizer alguma coisa, vai só tender a piorar, né? Porque a gente está hoje vivendo desequilíbrios muito grandes, de um excesso de pensamento e uma atrofia do sentimento, né? Um sedentarismo emocional, um mundo que nos puxa para o externo e nos desconecta do interno, um mundo muito individualista que nos separa, né, nas relações, um mundo voltado à competição, com pouca colaboração, e um ser humano que se considera acima da natureza, em vez de ser um ser humano que se concebe como natureza. Isso, obviamente, autoriza o ser humano a fazer todos as atrocidades ecológicas, né? E essa alienação digital que nos tira da sensação sentida de estar vivo, que eu chamo de sensing, que é muito ligado ao nosso corpo e tudo que o nosso organismo traz de experiências. Então, o sensing é essa experiência básica da vida, né? Nos sentidos, na interocepção, nas imagens. Interocepção é o quê? Tudo que a gente sente por dentro, né? As imagens que vêm, os sentimentos, os pensamentos, tudo precisa ser percebido e sentido, né? E o mundo, do jeito que anda, vem reduzindo a nossa capacidade desse sensing. Num nível mais básico, ela acontece nas membranas das células.
Todas as células são capazes de tem esse sensing na sua própria membrana. Os neurônios são especialmente interessantes nesse sentido porque elas têm membranas que despolarizam eletricamente, que se conectam quimicamente, enfim, né? E tem uma regra que o que reduz o sensing reduz a vida. Na verdade, a maneira de provar que as membranas são realmente a fonte dessa experiência de estar vivo é porque quando a gente dá um anestésico para alguém, a gente está pausando a membrana. E a pessoa anestesiada fica desconectada da vida, né? Uma anestesia geral. E se aumentar o anestésico, a dose dele, a pessoa morre. Né? E é interessante que isso não é só em neurônios, porque se você colocar anestésico numa bactéria ou organismos que não têm sistema nervoso, eles também paralisam. Até em plantas, se você colocar o anestésico, aquelas funções daquela região pausam, paralisam até voltar. Então, o sensing é essa experiência de estar vivo e o que reduz o sensing reduz a vida e o que aumenta o sensing aumenta a vida. Só que o que tem no nosso ambiente mental que mais nos restringe de viver? É a dor e o ego. Porque a dor, na verdade, dói, pesa e o ego vai lá e tenta dar um jeito para não sofrer. A função principal do ego de sobrevivência é lidar com o sofrimento, reduzir o sofrimento. E a gente tem 4 estados básicos que a gente pode se encontrar. Tem pessoas que estão presas na dor, assoladas por essa dor, amassadas, que estão aí sofrendo, penando, se culpando, se odiando, né, imersas num drama pessoal muito forte, questionando a sua vida, se vale a pena viver. E o ego, como defesa, não está dando conta. Ele tenta, mas não dá conta. Temos um segundo estágio, que é quando o ego dá conta. A dor está lá, não é tão forte, mas é significativa, mas o ego deu conta de segurar a barra ali. Eu chamo isso de estado, né, de fazer, pensar, controlar, se defender, ter que atingir no esforço. E em torno de 15% das pessoas está nesse estado inicial aqui que eu mostrei, da dor predominante, e em torno de 50%, 55% está nesse segundo estágio aqui, onde está tocando a vida. Né? Não está questionando sobre. Não tá, tem um questionamento existencial, mas não está querendo morrer, não está nesse sentido tão sofrida. Né? O primeiro estágio aqui é muito sofrimento. O segundo, sofrimento está lá, mas eu vou tocando, né? Nem que esteja estressado, mas ansioso, possa ter vícios, o que for, mas está na vida. E depois temos um estágio onde a vida passa a ser sentida, que é um estágio onde o ser é o protagonista, que eu chamo o estado onde do ser, estar, conectar, fluir, sentir e confiar. Nesse estágio a dor já foi processada, ou ao longo da vida já não teve tantas dores assim. O ego já está o ego é mais flexível, mais poroso, e ele é um gerente, né? A função do ego primariamente é ser um gerente do mundo externo, também, né? Nos promover a adaptação e gerenciar conflitos, né? Mas o ser é o nosso comandante, nosso CEO. O ego está a serviço do ser. Essa é a configuração natural do ser humano, mas a maioria de nós, por tudo que acontece ao longo da vida, nessa civilização dessa humanidade degenerada, acaba não vivendo a partir do ser. Temos aqui em torno de 25, 30% das pessoas vivendo nesse estágio, e principalmente uma boa parte delas crianças com menos de 7 anos e outras pessoas acima dos 60 anos, que já aprenderam a viver e evoluíram, então agora num estágio assim, né? E temos aí o último estágio, que é o estágio onde a gente tem uma abertura espiritual maior e a gente está operando a partir da consciência, também com o ser, mas a gente tem uma vivência, né, de que tudo que somos um, né, uma dissolução assim do ego, né, desse ego que nos restringe, a dor já foi embora,
e uma percepção de que o divino está aqui entre nós. O divino não está lá na Terra, lá fora, né? A gente está aqui na Terra, na natureza, na nossa expressão. Nós todos somos expressão do divino. Aqui é uma minoria realmente de pessoas que está nesse estágio, né? E precisa bastante evolução. Mas a boa notícia é, né, que hoje nós temos conhecimento, métodos, recursos, né, para promover esse aumento de consciência, essa evolução, porque houve descobertas e saltos técnicos muito relevantes, principalmente nos últimos 130 anos. E essa crise atual da humanidade, né, alguns chamam da crise da saúde mental, no fundo é uma grande oportunidade individual e coletiva de regeneração, né? Só que a regeneração mais importante é a regeneração humana. E aqui entra o Insidelic, é um método de regeneração humana guiada. Então, esse é um método que busca promover cura, crescimento e conexão pelo encontro humano. É isso que eu chamo de regeneração, para restaurar a plenitude da vida, resgatar a natureza humana e fazer essa evolução, né, no nível de consciência que a gente vai subindo esse nível de consciência. A gente também pode entender o Psychedelic como uma tecnologia de transformação biopsicoespiritual. Ele acontece com sessões roteirizadas, com playlists, então tem scripts que vem e cada parte desse script está acompanhado de uma música. Isso então é um caminho estruturado e imersivo de fazer essa experiência transformadora. E a gente conta com um método vibroacústico, né, como a gente chama, que é essas caixinhas de som ao longo do corpo. A gente aqui está um exemplo de 3 caixas, pode botar até mais caixas em outros pontos do corpo, enfim. Isso gera o quê? Uma regulação direta do sistema nervoso autônomo, que é o que vai alimentar o cérebro, um relaxamento todo do organismo e o estímulo desse sensing. Como eu falei, isso aqui estimula o sensing, dá conforto, segurança e acesso ao cérebro direito, que é mais abstrato, né, do hemisfério direito, ao cérebro emocional, ao cérebro instintivo. E com isso a gente faz o que se chama de processamento de memórias, emoções e padrões de comportamento, que vem de um paradigma chamado de reconsolidação de memórias. É um paradigma da neurociência que vem aí nos últimos 25 anos revolucionando a capacidade de gerar transformação profunda nas pessoas. Na verdade, esse paradigma já começou antes na psicologia, na década de 70 e 80, mas realmente a gente entendeu o que estava acontecendo a partir dos anos 2000, com algumas revoluções da neurociência. Então, como é que surgiu o Insidelic? Surgiu, na verdade, a partir de diversas fontes e processos ao longo dos últimos, enfim, da minha carreira, mas que começou com biologia, com neurociência. Eu sou médico, psiquiatra, enfim, neurocientista, com, enfim, muitos anos de pesquisador nessa área, mas também com uma experiência pessoal em várias terapias, porque eu passei por um quadro de transtorno de estresse pós-traumático em 2010, fiquei 3 meses anestesiado, amortecido, né, com a morte muito perto dessa morte, né, sem o sensing. E no meu processo de cura e crescimento encontrei diversas terapias que me trouxeram de novo a restauraram, né, o meu bem-estar. Na verdade, hoje me sinto muito melhor do que eu era antes do trauma e descobri, na verdade, que o trauma era até uma pequena parte só das questões que eu precisava trabalhar. E cada vez fui me dando conta de tudo que a gente carrega, o que eu carregava, né, dentro de mim, e ainda tenho, obviamente, muitas coisas ainda para encontrar e trabalhar. E nos últimos 8 anos, em particular, também com vários psicodélicos que eu experimentei, que eu me aventurei e fui fazendo uma espécie de engenharia reversa desse processo terapêutico, né, com essas terapias com psicodélicos. E além disso, uma experiência clínica, né, com mais de 4.000 clientes de 2010 para cá, sempre fazendo terapias de processamento de memórias, enfim, lapidando métodos e treinando terapeutas desde 2018 no método anterior, que eu chamava de abordagem integrada da mente, e de 2021 para cá realmente começou o Insidelic com essa modalidade. Então, temos também princípios muito bem definidos. O primeiro princípio
é o princípio do amor. Cabe a nós trazermos para os nossos clientes esse amor, esse campo amoroso que propicia com que a verdade possa emergir do cliente, né? Ele sente esse campo e se sente à vontade, a consciência desse cliente saca que pode vir a verdade. Então as resistências baixam e começa a vir começa um acesso privilegiado a esses conteúdos, que são conteúdos dolorosos e por isso são protegidos, né? E tem uma resistência em relação a isso, mas a gente vai então dissolvendo essa resistência. Tem técnicas, inclusive, específicas quando houver uma resistência maior, que são muito precisas, e quando tem o amor e a verdade juntos, o processo vai acontecendo junto com a técnica, obviamente, que a gente vai habilitar, né? vai fazer com que aconteça, né? Habilitando recursos de processamento dentro dos clientes, e isso leva à liberdade. E quanto mais liberdade, mais espaço para o amor, para o amor fluir dentro de nós, a energia amorosa. Quanto mais amor, mais espaço para a verdade. Quanto mais verdade, mais liberdade. Assim vai sendo um ciclo. Então a gente sai desse lugar das caixas que eu falei, de ser encaixotado, abre essa tampa e vai passando por uma espiral ascendente que a gente vai cada vez mais expandindo, né, girando em amor, verdade, liberdade, levando cura, conexão e crescimento nessa experiência transformadora. Nós também temos mapas claros e precisos da mente. Esse é um deles. Ao longo da formação eu trago vários mapas de acordo, né, com cada etapa do processo. Então, temos aqui no meio, né, o que eu chamo dos conteúdos da mente, são os conteúdos que doem dentro de nós. Daí temos os traumas, que são as situações abruptas que quebram a gente, tiram o chão, que nos desnorteiam, que a gente dissocia, que a gente congela. Muita coisa acontecendo em muito pouco tempo. Daí temos os dramas, que são conflitos internos ou externos e que têm a ver muito com as emoções, né? As emoções conturbadas e misturadas. Daí temos a dor silenciosa, que é o bom que faltou, e para a maioria das pessoas é o amor, o afeto, o carinho, o olhar, mas a criança se acostuma com isso. Na verdade, fica ali uma falta, uma carência, que vai impactar a sua vida, mas ela não tem tanta consciência, é um lugar mais silencioso, e a gente precisa entrar nesse lugar. Muitas terapias, infelizmente, não chegam a nem reconhecer este lugar propriamente dito, né? Daí temos a gosma, que é a toxicidade dos relacionamentos, também muito deixado de lado. Às vezes se fala muito de relacionamentos tóxicos, mas como é que eu sei como é que isso está dentro de mim, né? Esse contato com esse conteúdo da gosma muitas vezes vem náusea no processamento, arroto, enfim, mas isso, uma vez processado, é depurado, né? Purgado. E a sombra, né? Os aspectos da nossa humanidade que nós rejeitamos em nós mesmos, né? Então, por exemplo, pessoas mais introvertidas ou mais que precisam agradar os outros, enfim, vão deixar a raiva, os seus desejos na sua sombra. Então precisa resgatar a sua raiva, o seu desejo, para se incorporar a si e defender o seu território, defender a sua verdade. Pessoas mais irritadas, mais externalizadas, geralmente têm o medo, daí a impotência na sombra. Então precisa ir lá, a tristeza também, trazer isso aí de volta como uma capacidade de ser humano, né? De ter todas as tintas, né, na paleta de cores da experiência humana. Então esses são os conteúdos, e daí nós temos a estrutura da mente, temos as tramas, que são os enredos que nos enredam, são as distorções, as crenças, o que a gente fala para nós mesmos, as histórias assimiladas e as defesas que a gente cria para se adaptar ao mundo. E temos os legados, as histórias que herdamos, aspectos culturais, valores de base, que a gente traz como as teias, né? Seja da família, seja da cultura, que nos influenciam no comportamento, e a gente pode também cortar esses laços que nos enviesam, né? Temos os padrões, que são hábitos, comportamentos que a gente repetiu muitas vezes, né, rotineiramente,
e se tornaram familiares, conhecidos e que trazem uma certa segurança, mas que já deixaram de ser adaptativos. Muitos desses padrões de comportamento deixaram de ser adaptativos, mas a gente continua fazendo eles. E por fim, a malha, que é o nosso sistema operacional da mente, são modelos absorvidos por ressonância, tudo que a gente é exposto ao longo da vida, a gente vai absorvendo de maneira muito sutil inconscientes, vieses e condicionamentos. E tudo isso é a estrutura, né, da mente, um dos mapas para entender essas estruturas que podem ser processadas ao longo do, ah, do método Psychedelic, né? As terapias de processamento de memórias mais clássicas, como o MDR, Brain Spotting, experiência somática, elas são voltadas mais para os traumas e dramas. E às vezes pega um pouco de dor silenciosa e fica por aí. Pode pegar alguma coisa de drama se tiver uma terapia tipo a Internal Family Systems, né, sistemas familiares internos, que daí já começa a mexer um pouco nas defesas, enfim. Mas no Psychedelic a gente faz uma reforma, uma reconfiguração maior. Por isso que eu chamo isso de regeneração humana, né? Mas entendendo também que essa mente ela é criada, né, instantaneamente, a todo momento, pelo nosso cérebro, e a gente pode chamar isso de projetor, né? Fica esse projetor criando essa experiência interna, mas tem algumas situações bem diferentes, né, que a gente pode ter uma experiência que o projetor desligou e a gente se dá conta, né, que no fundo é a mente que está criando essa experiência toda, e daí alguns chamam isso de simulação, ou a Matrix, né, ou o Maya. Né? Então, nas tradições do Oriente, enfim, indianas e tal. Então, enfim, mas para a nossa vida como ela é, a gente precisa realmente mexer em tudo que está aqui dentro dessa mente, desse cérebro. Também temos clareza sobre o que leva ao sofrimento humano. 90% são os próprios humanos. Nós somos os geradores do nosso sofrimento, porque estamos numa sociedade, somos uma espécie que se degenerou. Sendo que o abuso emocional, o desrespeito é o principal, é o mais danoso. Depois a falta de amor, o desamparo. Isso, né, principalmente enquanto a gente vai crescendo, né, bebê, criança, adolescente, enfim, e que quando a gente está em formação, né? Isso que mais nos atrapalha, mas ao longo da vida sempre isso também dói, né? Nos prejudica. Abuso sexual, violências, perdas, ambientes hostis e instáveis, né, principalmente para a ansiedade, gera muita insegurança. Condicionamentos limitantes, né, são mais sutis, mas também restringem a nossa vida, e sobrecargas transgeracionais. São esses os principais fatores que a gente precisa processar, liberar, para que a gente se regenere. E o adoecimento, no fim das contas, se dá pela obstrução do amor. O amor é a nossa energia básica, a energia vital, ela é amorosa. Isso não é uma metáfora, isso é a verdade biológica. Afinal, a concepção, onde a gente é gerado no primeiro momento, vem de um ato de amor e prazer, pelo menos mínimo, né? A não ser que seja lá feito no laboratório, né? Como recentemente tem sido feito. Mas, enfim, na natureza é um ato de amor e prazer que gera a sua mágica da vida, e essa é a nossa essência, né? E as experiências de desamor, principalmente abuso emocional, abandonos, exclusões, rejeições, são os principais fatores de risco para suicídio. Ou seja, se você está trancado nessa vivência amorosa interna e social, né, relacional, a vida não tem sentido. Portanto, a desobstrução do amor é o caminho, né, de cura e regeneração individual e humana. Temos também uma escala simples, prática e precisa. É uma adaptação que eu fiz da escala de Hawkins, com base também nas pesquisas que eu fiz aí ao longo de 12, 15 anos nas dimensões da mente. E a gente faz um diagnóstico dimensional do cliente em 5 minutos. Isso também ajuda a acompanhar a evolução dele, porque a gente quer ver o progresso, até porque é um método que gera evolução rápida. Então é muito bom para a gente e para o cliente ver essa evolução acontecendo.
E os diagnósticos psiquiátricos não importam e não norteiam o tratamento. Eles não são nem válidos do ponto de vista científico, eles são uma convenção criada e que não tem tanto valor assim. O que importa é a visão dimensional da mente e uma visão etiológica do sofrimento, ir atrás do que causa o sofrimento humano e atuar nessas causas. E no método Insight temos um caminho também claro a ser trilhado em 3 etapas. Tem uma etapa de cura, de crescimento e de conexão, daí você vai subindo essa montanha e a vista vai ficando cada vez mais linda. Na etapa 1 de cura temos a sessão imersão, que vai trabalhar traumas, dramas, conflitos. Eu chamo do pente grosso, é o que vai já gerar um grande alívio nessa primeira sessão. A maioria das pessoas, por exemplo, que tem depressão ou um burnout, já vai sair do seu quadro mais intenso, já vai ter uma grande melhora. Na sessão resgate, a gente vai resgatar a criança ferida. Então vai processar mais essas dores antigas e vai também já começar a desmobilizar ou flexibilizar as defesas internas, como controle, cobrança, né, autocobrança, enfim, autocríticas exageradas, enfim, que vai já mexer nessa voz interna e nessa estrutura, vai deixar nossa estrutura de defesa mais flexível, mais aberta. E depois temos a sessão libertação, que vai mexer nos comportamentos excessivos e nos vícios. Não só trabalha vícios de substâncias, enfim, mas vícios tecnológicos, em compra, em comida. Tem, enfim, hoje tanta coisa que a gente é viciado em reclamação, em julgar as pessoas que for. Tudo isso é passível de ser transformado na sessão libertação. E nessa fase, então, a maioria dos chamados transtornos psiquiátricos vai embora nessas sessões, né? Mas temos mais pela frente? Temos. Temos a etapa de crescimento, onde a gente vai na sessão essência processar questões perinatais da concepção, gestação, parto e primeiros meses de vida. Muita coisa pode acontecer ali que atrapalha e que quando a gente se dá conta de quem a gente é, já está instalado, né? Mas com uma técnica mais sutil e o cliente já está mais familiarizado com o processamento, a gente vai chegar nesses registros bem precoces, processá-los, isso pode, né, gerar grande melhora e também vai entrar em aspectos transgeracionais, nas sobrecargas intergeracionais herdadas aí da linhagem paterna e materna. Na sessão inteireza, a gente vai mexer nos condicionamentos culturais, e aí temos um que é das expectativas, toda essa camada de expectativas que a gente coloca no mundo, que deveria isso, eu deveria, você deveria, eu tinha que ter feito isso, enfim, tudo isso que gera uma complexidade neurótica, né, na nossa relação consigo mesmo, com os outros e com o mundo, e a gente vai liberando isso para poder abraçar a realidade, viver dentro dessa realidade no presente. A gente também vai na sombra, vai resgatar esses aspectos rejeitados por nós mesmos para nos adaptar, para pertencer, e traz uma grande potência, uma grande sensação de vitalidade também ao fazer isso, né, de inteireza, né, e o acesso depois à consciência no final da sessão. E a última sessão dessa fase é a congruência, onde a gente realmente resgata a nossa autenticidade plena, o ser fica realmente como o grande cerne, né, o comandante da nossa experiência mental, e o ego muito bem colocado como um gerente e não mais como um mandatário, né? A gente adquire mais firmeza, uma tomada de decisões com mais clareza, a gente tem força e coragem para perceber e eliminar os ruídos da nossa vida, para inclusive dar mais espaço para o que é sinal. E essa é então a etapa de crescimento, e a gente já tem resultados muito animadores. Um estudo aí com 40 pessoas, foram 2 retiros do Insidelic Experience, onde a gente faz essas 3 sessões em 3 dias, essas 6 sessões em 3 dias. A gente viu então que no início, né, as pessoas, enfim, têm a sua configuração de emoções negativas e positivas, mas reduz em torno de 70% as emoções negativas e aumenta em torno de 40% as emoções positivas.
Mas quando a gente pega os 15 participantes com um score pior, inicial pior, né, onde as emoções negativas são maiores do que as positivas, também logo a gente vê que após 2 sessões já inverte esse padrão e após 6 sessões fica muito predominantemente as emoções positivas sobre as negativas, também em torno de 70% de redução das negativas, e daí nesse caso 70% de aumento das positivas. E daí temos ainda uma etapa 3, que a gente chama de conexão, que é uma etapa mais avançada, e que para quem quiser avançar, né, nisso vai ter uma sessão de prazer para largar ainda repressões, algumas estruturas limitantes mais arraigadas, reconectar com instintos e trazer realmente o fluxo vital prazeroso, fluindo mais abundantemente na nossa experiência de estar vivo. Depois a sessão de amor, que vai trabalhar aspectos de intimidade maior, de limites nas relações, onde a gente se diferencia totalmente, no sentido de a gente estar completo, a gente é um ser inteiro que conecta com o outro. Então isso tem limites, mas também tem uma conexão mais segura, capaz de fazer reparações rapidamente, de respeitar o outro, as individualidades, uma conexão mais profunda e o deleite mesmo de estar em relações amorosas. Depois, a sessão vida, que a gente passa a ter um sentimento, né, uma vivência de graça pela existência, uma vitalidade mais ampla, um respeito maior à vida como um todo, ao planeta Terra, e se identifica como um ser vivo, né, uma identidade que fica muito mais ampla, mais evoluída, digamos assim. E por fim, a sessão luz, onde a gente se integra, né, como uma unidade, a unidade da existência, o derretimento no amor divino, onde a separação desaparece, e é uma abertura espiritual linda, né, muito maior. Então, quais são os benefícios de passar por essa regeneração humana, né? Um alívio desse sofrimento físico, emocional, mental e espiritual existencial, que está assolando quase todos nós em algum grau, trazendo paz interna, leveza, presença, né? E também uma estrutura mental flexível, resiliente, né? Confiante, né? Que a gente é capaz de estar com essa segurança na vida, porque reorganizou a nossa estrutura mental para o ser tá, como esse protagonista da nossa experiência, né? Não mais na ditadura do ego. Traz também uma alegria de viver esse sensing, né? Uma experiência de amor, de prazer muito maior, e também êxitos com menos esforço, né? Com mais precisão e timing, porque a consciência também está mais disponível e ela ajuda muito a gente avançar com menos esforço. E um processo lindo que acontece ao longo da formação e quando você vai atendendo as pessoas é que você também se regenera, né? O regenerador se regenera no processo. Obviamente é importante, né, ao longo da informação ter a teoria para compreender os processos, tem bastante coisa sofisticada, mas eu sou o mais didático e simples possível, não colocando informações desnecessárias, né? Mas tem realmente coisas importantes para você compreender. Mas passar pelo processo também é fundamental para conhecer de fato, né? Saber, uau, é assim que acontece. Por isso que eu posso confiar nesse método, né? E é um processo contínuo, né? Para sentir cada vez mais a vida pulsando, que eu chamo de sensing life. E isso também, à medida que vai acontecendo, vai aumentando o impacto no cliente, a gente vai tendo mais resultados incríveis, com menos esforço, com mais naturalidade. E a regeneração humana acontecendo, né? E para essa regeneração ser realmente completa, a gente requer comunidade. Por isso a formação acontece em uma comunidade digital, onde se formam laços de afeto entre os regeneradores e um sentido, né, de estarmos juntos, né, de ter uma tribo ali, as pessoas que também estão nessa grande evolução pessoal, né? E as comunidades da nossa humanidade precisam de regeneradores, precisam de pessoas confiáveis, com alma de cuidador, e cabe ao método transformar cuidadores em curadores, em regeneradores. E por isso é um método sem pré-requisitos, porque ele é fácil de aprender, levou muito tempo para tornar um método simples,
mas ele é muito potente, né? Mas didaticamente ele é muito fácil de aprender, de aplicar. E com isso o nosso objetivo é o quê? Né? Espalhar cura, crescimento e conexão, ou seja, regeneração nas nossas comunidades. E tem também o Insidelic Experience, para saber, né, que é um retiro presencial em grupo. Então, a gente faz as sessões individuais, mas também você pode fazer a sessão em grupo e, em algum momento também, mais adiante na sua formação, pode aplicar esses retiros em grupo ou pode passar pelo retiro, né? Aqui é a foto, né, de um dos retiros, que é um ritual, né, enfim, para sair desse piloto automático. Quando a gente faz esse movimento, algo muda também de maneira mais significativa, porque a gente realmente se prepara para essa experiência mais intensa, né? Eu chamo isso da via expressa de cura, crescimento e conexão. E então viva a vida, né? Conheça a si mesmo e conhecerá o universo e os deuses, né? Como diz o Templo de Delphi. Quem está na vida precisa entender que a vida é evolução. É para isso que a gente está aqui, para evoluir, né? E a vida também é para ser sentida em um mundo que faça sentido. Tudo é o sensing por trás. O sentido da vida é viver, é se sentir vivo, né? E essa vida só existe uma vez. E do jeito que está andando a humanidade, quem sabe talvez nem se tenha outra opção, outra chance. Então, se é para salvar a alma, que seja nessa existência, né? Porque daí a gente vai também ter uma chance de ter uma vida muito mais amorosa, com muito mais expansão. Então, essa é a proposta, né, do método Insidelic, um método de regeneração humana guiada.